passo seguinte: a gente compreender a estrutura desse texto, tá? Ok? Então, a estrutura desse texto, ao longo justamente dos 3 anos que nós fomos trabalhando, aqui só uma informação, a estrutura do texto ela foi sendo pensada, repensada, revista, reestruturada. Bom, em linhas gerais, o que eu quero dizer para vocês? O texto, esse texto aí, foi construído de trás para frente. Isso é, terceira parte são propriamente os itinerários. São 4 itinerários, tá? A saber, primeiro itinerário de catequizando os adultos, segundo itinerário catecúmenos adultos, o inverso, é inverso. Tá certinho. Terceiro itinerário, catequizandos infantis, isto é, catequese com crianças. Quarto itinerário, catequese com adolescentes / jovens. Foi aí a forma que a gente encontrou. Depois eu vou dar uma palavra, explicar um pouquinho isso para vocês. Tá? Então essa foi a primeira parte, de trás para frente. Segunda parte são justamente as orientações práticas. Tá claro? Vocês dão uma olhadinha aí, depois vamos explorar. Isso aí, o Padre Eduardo amanhã vai ajudar vocês a entender isso aí, tá? Então, as partes práticas. Última parte, que é a primeira, tá claro? Estamos construindo de trás para frente. Última parte, que é a primeira, é justamente uma fundamentação bíblico-teológica e pastoral. Ok? Então, a primeira parte, vejam, a primeira parte é uma parte mais teórica. Tá claro? E que ela foi pensada, não só, tá? Não é, eu não sou padre, eu não vou ler. Não é isso, não. Só para vocês entenderem que nesse processo de construção da igreja como casa da iniciação à vida cristã, todo mundo precisa ser envolvido. Então a gente pensou em como é que a gente envolve os padres, como é que a gente envolve os bispos. Então os nossos bispos, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, eles precisam entender a beleza do processo. Para a gente não ficar com aquela impressão, isso é muito importante. Que isso é coisa de uma meia dúzia de 3 ou 4 catequistas. Vocês entendem isso? Todo mundo entende isso? É claro que muitas vezes o catequista é o primeiro a perceber isso, porque ele está onde? Lá na ponta, né? Está lá na base. Isso é normal, isso é natural em qualquer coisa, né? Quem é o primeiro a perceber os problemas de uma, por exemplo, empresa? É o presidente ou é muitas vezes quem está ali no dia a dia? É o empregado, quem está ali no dia a dia. Sou eu que sei que está faltando, por exemplo, material no estoque. Não é isso? Não é assim? Na experiência pastoral, muitas vezes é isso também que se dá. A gente precisa ter muita tranquilidade de entender isso, né? Então, estamos percebendo, né? A gente está percebendo justamente que tem algumas coisas que não estão funcionando, mas a gente precisa ajudar a outras pessoas, né, a entenderem isso. Então, essa primeira parte, vamos entender bem, é para nos situar do ponto de vista teórico dentro da questão. Se a gente não entender algumas questões teóricas, vocês viram aqui que o Dom Dimas falou no início do nosso encontro, né? Dom Dimas falou no início do nosso encontro, nós estamos dando uma olhada justamente no quê? Nos princípios básicos. Porque justamente conversando com ele, né, foi ele quem fez a mediação entre
vocês e eu e o padre Eduardo. Então, a gente conversando com ele, a gente foi também ouvindo, acolhendo as sugestões dele, mas percebendo justamente o quê? Olha, primeiro passo é a gente colocar o quê? As bases. Por quê? Porque sempre quando a gente pensa em ação pastoral, a gente não pode... Isso é muito importante que a gente entenda isso. Quando a gente fala de ação pastoral, a gente não pode brincar de acertar ou de errar. Hoje eu dizia, inclusive, para os padres isso. Para muitos de nós, o momento da iniciação à vida cristã é o momento único que a gente tem de definir o quê? Quem fica, quem sai. Vocês estão entendendo? No sentido de quê? Porque muitas pessoas, nas suas estruturas mentais, nas suas estruturas familiares, já traçaram que vou batizar meu filho vai fazer a primeira Eucaristia, depois vai se casar na igreja. Ponto. Vocês estão entendendo isso? Entende? Quem é que tem que ajudar esse interlocutor a mudar essa lógica? Somos nós. Então é nesse sentido justamente, vocês entendem o que eu quero dizer? Que eu estou chamando de oportunidade única. A gente está aí na época do Pan-Americano, não é isso? Estamos na época do Pan-Americano. E aí, vou pegar uma modalidade do Pan-Americano, que é o arco e flecha. Né? Chega um momento em que o arqueiro, ele só tem o quê? Uma flecha. Não é isso? Ele só tem uma flecha. E nesse momento, ele tem que pensar muito bem, ele tem que se concentrar muito bem. Por quê? Porque ele sabe o quê? Que se ele erra o tiro, ele vai ser desclassificado, não é isso? Ele vai perder a medalha. Ajudo vocês com essa imagem? Não entendiu? Então vamos lá. Nós estamos numa situação pastoral em que a gente não tem muitas flechas para gastar. Todos vocês entendem isso? Olhando para o cenário no qual nós nos encontramos, vocês conseguem visualizar isso aqui em Campo Grande? Estou com uma flecha só. Estou conseguindo ajudar, querida? Eu estou com uma flecha só. E por estar com uma flecha só, eu tenho que respirar, concentrar, para que o tiro seja certeiro. Vocês estão entendendo? Que é diferente daquele dia em que eu estou treinando, né? Estou treinando, estou brincando de ser arqueiro. Dá para vocês perceberem? O momento não é para ninguém ficar desesperado, não. É só para a gente entender o momento pastoral no qual a gente está. A gente não tem muitas flechas. E por isso, a gente precisa, é isso aqui, ó, que a gente está fazendo nessas noites. Entender muito bem o quê? Os passos que a gente tem que dar. Depois, o que o arqueiro vai fazer? Vai chegar um momento em que ele vai ter que soltar a flecha. Nós estamos aqui conversando sobre o quê? O itinerário, ele tem o objetivo justamente de nos fazer entender o quê? A preparação. Postura do corpo, a força, não é isso? Se o vento está a favor, se o vento está contrário.
à distância. Consigo ajudar vocês com essa imagem do Pan-Americano? Vocês vão ver agora Pan-Americano e Olimpíada, vão se lembrar de mim. Que bom. Que bom. Um arqueiro, para ganhar a medalha de ouro, ele tem que saber muita coisa de cálculo. Não tem que saber? Cálculo. Ele tem que saber muita coisa sobre o quê? Espaço. Tá ficando mais claro? Melhorou? Primeira parte do itinerário é justamente fazer a gente entender isso. Hã? Oi? É a preparação. A gente entender isso, compreender em que cenário pastoral a gente está, quais são as questões que estão sendo levantadas, ok? O que está em jogo? Como é que a catequese ela precisa se situar? E aí vocês vão ver que uma boa parte do que está na primeira parte do itinerário foi justamente trabalhada por mim e pelo Padre Eduardo quando? Na segunda e na terça-feira. Então, justamente como nós sabíamos, não é? Que vocês não teriam ainda o texto, o que está saindo daí de dentro, hein? Está saindo até tatu daqui de dentro, olha isso. Como a gente já sabia que o texto estava chegando, então o que a gente fez? A gente deu uma antecipada. Tá claro? Mas, nessa antecipada, a gente, na verdade, já fez vocês entrarem com a cabeça no texto, entenderem o texto. Então, é a razão pela qual, né, por isso que vocês não precisam ficar preocupados. Poxa, o Padre Mimar não fez a gente... Calma, não fica preocupados. Já tem 2 dias que a gente está lendo essa primeira parte sem vocês saberem. Sem vocês saberem. A gente está dando a capacidade justamente de vocês entenderem essa primeira parte. E aí, amanhã, só para vocês, cabeça de professor, tá? Cabeça de professor. Amanhã e sexta, a gente vai se debruçar justamente sobre o quê? Segunda e terceira parte, que tem um caráter mais o quê? Prático. Tá claro? Essa é a estrutura do texto. Vocês estão bem dentro dela. Primeira parte de caráter mais teórico. Mas não uma teoria vazia, tá? Não uma teoria sem sentido, mas é uma teoria que deve ser entendida justamente como o quê? Que nos dá base para a gente agir bem. A segunda e a terceira parte, essa é a estrutura do texto, elas têm um caráter mais teórico, mais prático. O que eu falei? Tá, então vamos lá, olha lá. Primeira parte, vocês estão vendo lá? Vamos passar o olho. Ela se chama Fundamentação Bíblica, Teológica e Pastoral. Então ela está dividida em quantos subitens? Vamos lá. Primeiro item, Jesus Cristo, acharam? Isso. Segundo, o catecumenato ontem e hoje. Acharam? O que vocês já perceberam? Falamos sobre isso, o catecumenato ontem e hoje? Falamos, já vimos, já estudamos isso aí, né? Terceiro, mudança de época e os novos desafios para a catequese. Falamos sobre isso ou não? Falamos. Vocês estão vendo como vocês já estão dentro do texto. Quarta parte, evangelização e catequese no contexto atual. Falamos sobre isso? Falamos. Aí lembra que eu conversei com vocês? A Evangelii Gaudi, a alegria do Evangelho do Papa Francisco. Já vimos isso? Já. Já estamos preparados para ler essa parte? Sim. 5. A catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Falamos sobre isso? Também.
Olha, que interessante. Esses dois padres são malandrinhos também, né? Olha aí. 7. A unidade dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Era só para ver se vocês estavam atentos. Então, vamos lá, 6. A inspiração catecumenal de toda a catequese. Falamos? Falamos, porque vocês já sabiam, por isso eu pulei, né? Por isso eu pulei. 7. A unidade dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Falamos, acabei de falar com vocês agora, acabei de falar sobre isso. Falamos. 8. O processo de iniciação à vida cristã, formador de quê? Discípulos missionários. Interação entre fé e vida. Falamos sobre isso? Muito bem. Vocês já leram tudo? Já leram tudo comunitariamente. Ou melhor, na verdade, falta só uma parte a ser lida que eu deixei para esse último momento. Qual é? Aí sim, ele sim está dividido em 9 pontos, isso, subitens. Vamos ler quais são? Então vamos lá, ele se chama o quê? Jesus Cristo, catequista e centro da catequese. É o cristocentrismo, isto é para a gente entender justamente o quê? Que todo o processo de iniciação à vida cristã, ele se inspira no quê? Na catequese de Jesus. Vamos repetir isso? A catequese de Jesus. E ao mesmo tempo, ele é uma grande ação de catequese sobre Jesus. Vocês entendem? Jesus, ao mesmo tempo que ele é catequista, ele é o quê? O centro, né? Se a gente quiser usar essa imagem, o objeto do ato de catequese, né? Tá claro? Então, sobre quem nós precisamos falar, o que é a iniciação à vida cristã? É um longo e bonito caminho de encontro com Jesus Cristo. Tá claro? Então é a catequese de Jesus e que inspira a nossa catequese sobre, acerca. Tá claro? E aí quais são os 9 pontos? Vamos lá. Primeiro, Jesus com os pobres, Jesus com os pecadores, Jesus com os enfermos, Jesus com as mulheres, Jesus com as crianças, Jesus com os adversários. Para aí. Isto é, esses foram os interlocutores de quem? De Jesus. É claro? Quando a gente, são grandes categorias, é claro, né? Mas quando a gente para analisar com quem Jesus se relacionou, a quem Jesus se dirigiu, são esses os grupos aqui, tá claro? Os pobres, pecadores, enfermos, mulheres, crianças e os adversários. Não é? Quantas vezes Jesus é apresentado justamente conversando com quem? Fariseus, os mestres da lei, não é isso? Esses são os adversários. Em nenhum momento Jesus os deixa de quê? De acolher. Conversa com eles. Entra na casa, inclusive, deles, não é? Entra na casa, come com eles, né? Então aqui tem uma síntese, tá? Que a gente vai ler, vai estudar uma síntese sobre com quem Jesus se relacionou. E aí, se a gente for parar para pensar, a gente está vendo aqui a universalidade de quem? De Jesus.
né? Em uma palavra, pobres, pecadores, enfermos, mulheres, crianças e adversários, eles são o quê? Uma síntese de todos. Todos. Com quem Jesus se relacionou? Com todos. Isso precisa nos inspirar. Num processo de iniciação à vida cristã, com quem eu me relaciono? Com todos. Quantas vezes eu vou precisar, num processo de iniciação à vida cristã, começar um relacionamento com quem está numa situação de pecado? Vamos dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Aí eu tenho certeza que quem trabalha, né, aí, por exemplo, com catequese com adultos, vai entender imediatamente isso aqui. Vem gente unida ou não pelo vínculo do matrimônio? Vem gente unida e vem gente não unida. Vocês estão entendendo? E aí o desafio, vai embora mulher, não enche minha paciência aqui não. Não é isso? Você não pode? Cadê a certidão de casamento? Se você não apresentar a certidão de casamento, eu não deixo você entrar na catequese. Jesus com os pecadores. Qual é a atitude de Jesus? Preciso dar uma olhada nisso, né? Olha que coisa bonita. Olha lá aquela mulher, né? Aquela mulher que encontra Jesus numa situação de pecado. Mas como é que ela sai do encontro de Jesus? Sem pecado. Olha que coisa bonita. Olha a pedagogia de Jesus. Mulher, quem te condenou? Ninguém. Eu também não te condeno. Mas aí depois o que Jesus pede a ela? Olha lá, estou de olho. E ela foi quietinha. Né? Foi quietinha, quer dizer, no sentido, teve a possibilidade, alguém deu a ela a possibilidade de reconstruir a sua história, a sua vida, né? Alguém deu, né? Ela estava justamente, é bonita essa passagem, quiser ler em casa, é João 8, tá? Quiser ler em casa, bonita essa passagem, porque essa mulher estava no fim da sua vida, não é isso? Acabou tudo. Estava pronta para ser lapidada. Fim da vida. No fim da vida, quando tudo parece indicar, né, desesperança, desespero, quem aparece na vida dessa pessoa? Jesus. Vida. E vida em abundância. A mulher não saiu morta, mas ela saiu viva, renovada. A catequese de Jesus, vocês estão entendendo? Nos ajuda a entender qual deve ser a nossa catequese. Também de vida, né? de acolhida, de encontro, né? De permitir justamente que muitas pessoas façam esse caminho de retorno, né? Não é um retorno? É um retorno dela, né? Ela volta para aquele lugar, talvez, né, do qual ela nunca deveria ter saído, mas que por algum motivo, pela sua fragilidade, ela saiu. Mas é bonito que ela volta. A história termina como uma história de salvação ou uma história de condenação? Salvação. Qual é a missão da igreja? Salvar. Não condenar. Depois, vamos no 7. Jesus e... Vocês entendem por que esse tema é importante? Por que esse tema é importante? Porque tem muita gente dentro da comunidade católica, fora da comunidade católica, entendendo que a vida cristã é uma tenda de milagres. Então nós precisamos olhar, lembra do fundamentalismo que eu mencionava? Tem muita gente tomando ao pé da letra isso aqui. O que é milagre?
Tem um estudo aí muito bonito, eu aconselho vocês a se debruçarem sobre isso. O que é milagre? Qual é o sentido do milagre? Por quê? Dentro da Igreja Católica e fora da Igreja Católica tem muita gente achando o quê? O relacionamento com Jesus é um relacionamento. Vocês estão entendendo? A igreja virou, para alguns, tenda dos milagres. Vocês estão entendendo isso? Não é? Então a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, porque com certeza muitos se aproximarão de nós por meio do caminho o quê? Do milagre. Né? Principalmente para quem tiver tarefa de querigma, muita gente vai se aproximar atrás de quê? Do milagre. Olha, eu estou vindo à igreja hoje, por quê? Porque, olha, eu estou endividado. Você conhece isso? Está assim, ó. Não está assim, ó? Estou endividado, né? Eu vou ter que ajudar essa pessoa, com certeza acolhê-la, mas para isso eu tenho que ter uma visão muito correta do que é a relação entre Jesus e os milagres. Porque senão, o que acontece? Domingo passado, inclusive, eu dizia isso para a minha comunidade, né? O que acontece? Jesus paga a minha dívida, vocês estão me entendendo? Mas o meu cartão de crédito continua frenético, né? Com vida própria. Não tem uns cartões de crédito, tem vida própria. Não resolve. Resolve alguma coisa? E aí se cria, na verdade, uma decepção com Jesus. Que não tem nada a ver, que não é a vida cristã. Vida cristã não é isso. Não é isso, não pode ser isso. Segundo tema, qual é? Jesus e os outros gestos. Tem tantos outros gestos de Jesus bonitos, comunhão de mesa. Jesus que inclusive é chamado de quê? De comilão, glutão. Por quê? Porque sentar-se à mesa é uma coisa muito importante. E por isso, justamente, qual é o nosso grande gesto de fé? A Eucaristia. Sentar-se à mesa com Jesus. Sentar, oh, que bonito esse gesto. Né? E convidar, quem faz o caminho da iniciação à vida cristã é convidado justamente a gradualmente, paulatinamente, entender porque está sentado à mesa de Jesus. Porque a mesa é lugar de reconciliação, a mesa é lugar de perdão, a mesa é lugar de festa, a mesa é lugar de sacrifício. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue derramado por vós. Quantas e quantas vezes, por ter comido com pecadores e publicanos, Jesus foi construindo justamente o que? A sua crucifixião. Não é isso? Comunhão de mesa. Jesus poderia, para satisfazer os mestres da lei e os fariseus, ele poderia ter feito o quê? Não vou mais comer à mesa com pecadores e publicanos. Não é isso? Mas ele continua. Porque esse gesto tem um sentido, ele tem um significado, ele é importante na vida de Jesus. E por fim, aí, né? Quando a gente se debruça sobre essa bonita cristologia, a gente justamente vai entender o quê? Qual é a catequese que a comunidade primitiva realizou. Tá claro? E aí, vocês estão lembrados do que a gente conversou? Que o catecumenato, no nosso caso a inspiração catecumenal, não é um modismo. Vocês lembram que eu falei isso ontem para vocês? Não é um modismo, mas é uma volta às origens. É um resgate, é uma catequese, justamente o ponto de chegada é a gente perceber que o que nós estamos entendendo e tentando construir, e a gente vai pedir para o Padre Eduardo amanhã ajudar a gente a construir, o que a gente está, né, aos poucos tentando construir, não é uma moda,
mas é na verdade alguma coisa que é profundamente bíblico. Lembra que eu falei para vocês? Palavra de Deus como eixo fundamental, principal da catequese. Então, que pergunta que a gente está lançando sobre a palavra de Deus? Como Jesus evangelizou? Como isso me ilumina? Porque, na verdade, esse foi o caminho feito pela igreja primitiva. O encontro, o contato deles com Jesus foi tão profundo, foi tão bonito, foi tão autêntico, que eles começaram justamente a entender o que Jesus tinha feito e a propor. Esse é o nosso desafio hoje. A gente voltar às fontes, voltar às origens, entender o que Jesus fez e no tempo atual, né, com as adaptações necessárias e atuais, voltar a fazer o quê? A mesma coisa. Porque só existirá discípulo e discípula de Jesus quando esse homem, quando essa mulher se encontrar não comigo, mas quando ele se encontrar, ela se encontrar com quem? Com Jesus Cristo através de mim. Olha que bonito. A iniciação à vida cristã é uma tarefa da igreja de se colocar a serviço de Jesus e dos interlocutores, para que através de mim essa pessoa possa dizer o quê? Eu vi, eu conheço Jesus Cristo. Por isso, justamente, o ponto de chegada, qual que é? Como é que então a obra, os gestos, as palavras de Jesus, elas se tornam justamente o quê? O centro da catequese da comunidade primitiva. Para que isso ilumine qual catequese? Nossa. A nossa. Então, como é que a comunidade primitiva, ela entendeu, ela experimentou a pessoa de Jesus Cristo e como ela a propôs. E aí alguns traços, apaixonada, não é? Uma das coisas que a comunidade primitiva era apaixonada pelo Senhor. Falava do coração, compaixão, né? Paulo gritando, né? Ai de mim, se eu não evangelizar. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Olha a paixão, olha que coração enamorado. O desafio, e eu sei que você é capaz disso, meu querido irmão, minha querida irmã, de ter essa mesma paixão. Eu sei disso. Ter essa mesma paixão. E por isso, justamente, o projeto, né? O itinerário, é um projeto justamente de homens e mulheres apaixonados. E se vocês vieram aqui nessas 3 noites, e eu tenho certeza que vocês vêm nas próximas 2, tenho certeza porque vocês são apaixonados, apaixonadas por Jesus e pela sua causa. Então nós estamos num momento bonito. Diocese de Campo Grande está num momento bonito. E esse momento bonito passa necessariamente pelo quê? Pelo compromisso de vocês. Passa necessariamente por esse momento de formação, pelas outras questões práticas que a gente vai também debruçar-se sobre elas.